Você sabia que quanto mais tempo da sua vida você dedica para meditar, mais você acessa a consciência una? Acessando essa consciência una, eu tô tentando explicar com as minhas palavras algo que o Osho disse com relação a outras vidas. Então, assim, a gente vem nesse plano, né, com objetivo, missão, o que a gente identifica como função, atuação nessa vida, e a gente esquece a nossa vida passada e não é à toa, né? A morte traz a gente para um lugar de escuridão e de não compreensão, a morte, o desencarnar, né? E aí, quando você volta para outra vida, se você teve um preparo, se você teve um momento de doação para si, né, para sua fonte, você consegue na outra vida perceber, ter mais compreensão, ter mais consciência sobre o aqui e agora, com interferências que vêm de um passado, provavelmente. Então você consegue ter mais clareza sobre essa situação e ver de fora, inclusive se libertar com mais facilidade de karmas, por exemplo, né? Não de karma, mas assim, uma situação específica é um karma, né? Então, como a gente não pode ter controle sobre o passado, a gente tem a possibilidade de, nessa vida, colocar a intenção, essa intenção de trazer clareza, de trazer luz à consciência. Então, você se permitir, né, a meditar todos os dias, da forma que você conseguir, inicialmente, para de se cobrar, né, porque às vezes a gente tem o costume de se cobrar. Ah, eu não sei meditar, eu não consigo, para lá, 1 minuto, 5 minutos lá e já não consegue e não aguenta e dá agonia e fala, ah, eu não sou pra isso. Não, na verdade, tenha paciência, né? Não desiste. A gente tem mania de desistir no fracasso. Mas na verdade o fracasso não existe. Existe a desistência. A desistência é o fracasso. Então, quando você já define que não é pra você, você já não faz e não vai obter o resultado e vai continuar nessa prisão, né? Se é que você se sente assim. Então, você se abrir a se trabalhar, mas isso para qualquer coisa na vida, quando você se abre para trabalhar, quando você se organiza, né, para isso, coloca lá, eu tenho 1 minuto por dia, por enquanto, porque é o que eu consigo. 1 minuto, coloca lá para despertar, sabe? Faz o treino do zazen, que é você deixa o olho entreaberto, numa diagonal para baixo, num quadrado, assim, de preferência sem muita informação, porque você vai deixar o olho entreaberto, assim, né? É que agora eu tô com uma luz no meu olho, mas é isso, é você olhar numa direção onde seja confortável, né? E quando a gente tá com os olhos abertos, a gente permite menos que os pensamentos criem coisas, porque a gente começa a ver coisas e aí vai longe, né? Então, você mantém isso, conta 10 respirações. E você não vai controlar a sua respiração, você vai contar 10 respirações. A Monja Coen explica isso muito bem. Você tá lá no seu processo ali, inspira, expira, conta 1. Inspira, expira, conta 2. Sem controlar, só perceber a respiração. Perdeu a conta? Volta pro 1. Chegou no 10? Volta pro 1. E isso fica até despertar. Vai passar coisa na sua mente, você vai se desesperar, vai sentir desconforto, você vai querer coçar, você vai sentir dor, você vai querer... Todas as agonias podem aparecer. E aí você vai ficar no tempo que você consegue hoje. Aí você mantém esse tempo até você ficar confortável. 5 minutos, por exemplo. Tô confortável em 5 minutos, tô começando a perceber que eu posso aumentar um pouquinho. E vai no seu processo. Isso facilita colocar a luz na consciência, então facilita que a gente perceba também os padrões de repetição de erros que a gente não tá conseguindo ultrapassar, né? Eu tenho aprendido muito ultimamente, assim, na verdade eu sempre pensei sobre isso, mas tá interessante porque o universo tá me trazendo pessoas falando sobre a espiral, de você tá vivendo algo agora, você pode resolver esse algo ou você pode deixar para depois, mas esse algo vai voltar, né?
sabe? Ou você pode lidar da melhor forma que você consegue, não conseguiu ainda, mas você tá no processo. Aí você vai repetir essa situação, só que de uma outra forma daqui a pouco. E você vai conseguir até resolver, por exemplo. Então a meditação, ela te ajuda a ter insights, ela te ajuda a te trazer para um centramento onde você não se identifica com as situações que estão acontecendo. E você percebe esse olhar de ufa, ainda bem que eu não sou a minha dor, ainda bem que eu não sou o meu pensamento. Eu posso observar isso e tomar novas direções. E isso é ultrapassar os erros do samsara. E a meditação é uma grande facilitadora para isso, né? Então, muitas pessoas eu vejo que nesse momento estão passando por um processo de transformação, assim como eu. E eu percebo isso, que a meditação, ela vai te trazendo essa clareza sobre processos que você realmente consegue ultrapassar, mas você só consegue ultrapassar na presença, no orai e vigiai. Cada escolha que você faz tem que ser consciente, pelo menos nesse momento, até você se ressignificar, até você se reestruturar. Depois vai ser uma nova forma, de repente um novo padrão, talvez um pouco melhorado dentro daquilo que você escolheu, e não significa que você vai ficar enrijecido naquilo, né? Porque a gente tá no processo de transformação o tempo todo, a vida é movimento, é impermanente. Então, venho aqui, né, com esse pensamento e também com essa sugestão, sabe, de se permitir meditar um pouquinho por dia e perceber, assim, aliviar esses turbilhões todos, essas ilusões, esses maias e que impedem a gente de poder ultrapassar, de poder, sabe, parar de correr atrás do próprio rabo e de ficar preso nas situações. E na verdade não é que vai virar uma chavinha, né? Virou a chavinha. Seria bom. E talvez aconteça isso em algumas coisas, mas em alguns aspectos. Mas essa consciência diária, assim, ó, e de luta, né? A luta, ela pode vir nesse lugar. Às vezes a gente tá na luta pra vida, né? Tô preparada. Tá, mas esteja preparado para lidar com os seus próprios demônios, porque a gente fica olhando para os de fora, né? Então, a sugestão é essa, que a gente possa sair um pouquinho do turbilhão, perceber, ter sabedoria, sabe? E ter a sabedoria, todo mundo tem. A gente tem consciência, é só silenciar, o negócio é esse. Por isso que a meditação é importante. A gente pode ouvir os mestres falando, a gente pode ler, a gente pode várias coisas, mas a gente também pode, e principalmente, acredito eu, que devemos silenciar para receber aquilo que é da nossa consciência, que é da nossa espiritualidade, que é do nosso ser, que é da nossa chama interior, né? A fonte. E o melhor de tudo, né? A fonte, que também, eu vou trazer aqui o que o Osho fala também, é o seu lugar de refúgio. Você tem um lugar de refúgio sem precisar sair de casa. Tá aqui? Entende? Então, eu não tô dando conta, tem algum processo finalizando, eu não tô suportando. Para tudo. Para tudo. Sai da situação. Ou, tô iniciando algo, não sei mais quais passos eu vou dar, tô dando esses, tô meio assim, tá começando algo, tão ansioso. Para. Não precisa parar o que você tá fazendo, para um momento. Então você para o que você está fazendo por um momento, solta tudo, observa, trabalha a motivação dentro de você, a fé, a confiança, a aceitação dos processos, porque a gente sabe que a gente não tem controle das coisas, a gente acha que tem. Tem coisas que a gente consegue conduzir, mas controlar a gente sabe que não. Tem até uma carta que é Sete de Paus, do tarô do Osho. E tem um macaquinho lá segurando um espeto, enquanto tem um equilibrista, uma pessoa em cima de uma bola, onde ele tá apontando aquele espeto, e ele tá fazendo vários malabarismos com fogo, com um monte de coisa, e o macaquinho tá aqui, ó, pronto pra alfinetar. E esse macaquinho é o nosso controle. Porque a gente acha que tá o tempo todo segurando as coisas e qualquer hora pode cair. E de fato pode cair, na nossa crença. Então, ele até fala, se mantenha longe desse macaquinho. Se mantenha longe. O que isso significa? Confia no flow, nos movimentos, não queira controlar tudo, porque senão vai desabar mesmo. E na verdade vai, as coisas vão desabar, porque na verdade é um processo natural. Desaba, renasce e assim vai, né? E
A gente não precisa enxergar desse jeito, a gente só precisa entender, aceitar que as coisas não são como a gente acha que são e que elas não vão ter um resultado detalhado como a gente gostaria de ter e idealiza. Fica preso naquilo. Esse é o macaquinho. Entendeu? Agora, quando você coloca a sua intenção, as suas ações dármicas, aquilo que você sabe que é coerente, com que faz sentido, com que você acredita, pronto. O que vai acontecer diante daquilo é o desfecho que tem que ter para que você tenha a sua jornada. Então, que a gente possa ficar longe desse macaquinho, ou seja, ficar longe desse controle, ter o nosso refúgio, que é a fonte, que é parar e respirar e só permitir assim, ó. Às vezes a gente fica parado e fala, isso não vai adiantar em nada, eu fico mais nervoso. Calma. É a nossa resistência que deixa a gente nervosa. Então, um dia faz 1 minuto, outro dia faz 3, outro dia faz 5, outro dia faz 10, mas não para. Não desiste de você. Tem um mestre que falou, o mestre Mahasurya Pandit Swami, a vida escolhe quem se escolhe. E eu guardei essa frase, e eu uso essa frase porque eu tenho que me escolher todos os dias. E o que é me escolher todos os dias? É fazer o que eu determinei, é ter comprometimento comigo. E a meditação é uma das principais, acredito eu, para mim é o melhor remédio da vida. É a única coisa que você pode indicar para tudo, eu acho, é a meditação. Então, que a gente possa nos refugiar, né, em nós mesmos e, na verdade, na fonte, né, porque o eu, tem tantas coisas no eu, tira o eu, vai para a fonte. Como que faz isso? Treino, entrega, respiração. E aí, eu te ofereço ferramentas, né, para esse processo, tanto em mentorias de atendimento, quanto em aulas de yoga, algum direcionamento terapêutico, onde cada ser consiga ter a sua ferramenta com mais, que encaixa mais, né, porque cada ser funciona de um jeito. Então, se você necessita de um auxílio para isso, estou à disposição. E vamos no processo. Namastê.